Parte 1. A busca de Deus. Continuação do capítulo 4. Um coração que obedece. Sim, mas como? Como podemos imitar Davi em nossa devoção a Deus? O que podemos fazer para que Deus desenvolva em nós um coração obediente? Um coração submisso à vontade de Deus é um ingrediente importante quando dedicamos nosso amor a Ele. Deus nos diz para cuidarmos do nosso coração. Como vimos anteriormente, Deus nos manda guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Veja Provérbios 4:23. Enquanto caminhamos nesta vida, diz Deus, devemos ponderar o caminho de nossos pés e olhar para a frente, não para os lados. Em vez de nos voltarmos para a direita e para a esquerda, devemos seguir pelos caminhos que foram estabelecidos por Deus. A chave, diz Deus, para viver uma vida de obediência, uma vida que permaneça nos seus caminhos, é o coração. Se cuidarmos do nosso coração, se diligentemente cuidarmos dele e o guardarmos, então todos os assuntos, ações, entradas e saídas da vida serão tratados à maneira de Deus. Um coração responsível para com Deus e seus caminhos conduz a uma vida de obediência. E estas diretrizes podem nos ajudar a permanecer no seu caminho. Preocupe-se em fazer o que é certo. Quando Deus olhou para o coração de Davi, viu o que desejava ver em nós, um coração que faz a sua vontade. Um amor sincero a Deus o vê por meio da sua palavra e da oração, sempre vigiando e esperando, sempre pronto a fazer tudo o que ele diz, preparado para agir conforme o que seus desejos expressam. Tal coração, terno e dócil, se preocupará em fazer o que é certo. Mas o que dizer daquelas situações em que você não tem certeza do que é certo? Em seu coração, você deseja agir corretamente, mas não sabe direito o que deve ou não fazer. Primeiro, não faça nada até que saiba o que é certo e até que peça orientação a Deus. Passe tempo orando, pensando, buscando direção na Bíblia e pedindo conselho a alguém mais experiente na vida cristã. Se uma pessoa lhe pedir algo em que você não sinta segurança, simplesmente diga: primeiro preciso pensar sobre isso. Depois conversaremos sobre esse assunto. Não faça nada até que saiba qual é a coisa certa. Considere também as seguintes passagens da Bíblia. Nós somos ensinados. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas, como diz em Provérbios 3:6. Esta é uma promessa. Sabemos também que, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e ser-lhe-á concedida. Em Tiago 1:5. Esta é outra promessa. Haja também conforme a verdade expressa em Tiago 4:17. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Deixe que Deus a conduza em seus caminhos de forma que você se sinta segura em estar fazendo a coisa certa. Final de linha? Quando em dúvida, não faça. Veja Romanos 14:23. Deixe de fazer o que é errado. Quando pensar ou estiver fazendo qualquer coisa que saiba ser contrária ao coração de Deus, pare imediatamente. Esta ação é fundamental para treinar seu coração a ser responsivo para com Deus. É só colocar um freio no que estiver fazendo. Se está envolvida numa intriga, pare. Se está tendo um mau pensamento, pare. Veja Filipenses 4:8. Se houver uma faísca de raiva em seu coração, pare antes de agir. Se usou de alguma palavra dura para com alguém, pare antes que diga outra. Se concordou com algo, mas não está em paz sobre aquela decisão, pare.
ou se está em uma situação que acabou se tornando em algo em que você não esperava, pare e saia fora. Todo mundo tem experiências como essas. Elas acontecem diariamente. E como você responde revela o que vai dentro do seu coração. Cessar uma atividade ou avaliar o processo antes que o pecado progrida ainda mais dirige seu coração de volta a Deus e a recoloca em seu caminho. Assim, clame a Deus. Ele lhe dará força em qualquer tentação, em qualquer caminho perigoso. Veja Hebreus 2,18. Confesse qualquer erro, porque Cristo pagou nossos pecados com seu sangue por meio da sua morte. Você e eu somos perdoados. É possível não nos sentirmos perdoados, mas você e eu só precisamos saber que o somos. Mas ainda continuamos pecando. Assim, quando faço algo contrário à palavra de Deus, reconheço em meu coração: isso está errado, isto é pecado, eu não posso fazer isso. Afinal, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, como diz em 1 João 1,8. Assim, eu chamo o pecado de pecado e, fazendo assim, treino meu coração para ser responsivo para com o Espírito de Deus que me convence do pecado. Quando você e eu confessamos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, como diz em 1 João 1,9. E quanto antes confessarmos, melhor. E quando você confessar seu pecado, certifique-se de que o esteja também abandonando. Em Provérbios 28,13 adverte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não seja como aquele fazendo que disse: quero confessar que roubei um pouco de feno do meu vizinho. Quando o sacerdote perguntou: quanto você roubou? O fazendeiro declarou: eu roubei meia carga, mas pode considerar uma carga inteira? Esta noite eu volto lá para roubar a outra metade. Esclareça as coisas com os outros. A confissão corrige as coisas com Deus, mas se ferimos outra pessoa, temos de corrigir as coisas com essa pessoa também. No tempo próprio, precisamos admitir nosso procedimento injusto diante da pessoa a quem ofendemos. E eu tive de fazer isto na primeira manhã em que cantei no coral da igreja. Uma doce mulher chegou perto de mim, sorriu e perguntou: você é um dos novos garotos? Por qualquer razão respondi: não, sou uma das garotas novas. Quando acabei de dizer aquelas palavras, senti-me imediatamente culpada. Estávamos ali para cantar, adorar. Eu tinha tropeçado diante de todos aqueles comoventes e condenadores, hinos sobre nosso precioso Jesus. Finalmente voltei à sala do coral e me desculpei. Esperei que a mulher a quem eu havia ofendido chegasse e lhe disse: eu realmente usei minha língua de maneira ferina, não é? Sinto muito por ter respondido à sua atenção com uma resposta tão rude. Por favor, perdoe-me. Prossiga tanto quanto possível. Nosso inimigo Satanás se alegra quando nosso fracasso em obedecer a Deus nos afasta de servi-lo. Você e eu podemos nos entristecer grandemente pelo fato de termos falhado com Deus. E então, permitir que nossas emoções nos façam desistir de segui-lo. Sabemos que somos perdoadas. Deixamos determinado comportamento, reconhecemos e confessamos nosso pecado. Abandonamos nossos pensamentos ou ações e consertamos a situação. Mas ainda dizemos a nós mesmas: não acredito que tenha feito aquilo, que tenha dito aquilo, que tenha pensado aquilo, que tenha agido daquela forma. Como eu pude fazer aquilo?
Não sou digna, estou totalmente fora do padrão para servir a Deus. Quando este é o caso, precisamos olhar para outra verdade da palavra de Deus e deixar que ela nos eleve, nos limpe, nos refresque e nos traga de volta ao caminho do Senhor. Sussurrando sua divina direção em nosso ouvido, Deus nos encoraja, a quem confessou sua desobediência e foi perdoado, a proceder como o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja Filipenses 3, do 13 ao 14. Uma vez que tenhamos reconhecido e lidado com aquilo em que falhamos no nosso propósito de seguir a Deus de todo o coração, uma vez que tenhamos corrigido nossos atos de desobediência, você e eu devemos esquecer estas coisas do passado e seguir adiante. Devemos nos lembrar das lições aprendidas e buscar treinar nosso coração para obedecer, atendendo a esta ordem de Deus para seguirmos adiante. Resposta do coração. Agora, querida seguidora de Cristo, chegamos ao final da primeira parte do livro. E o que aprendemos sobre nosso coração ajudará a nos manter determinadas a seguir o caminho que Deus nos propõe, descrito nos capítulos seguintes. Nas próximas páginas, examinaremos outros aspectos de nossa agitada e complicada vida diária. Mas, antes de continuarmos nossa observação sobre nosso relacionamento com Deus, você e eu precisamos dar uma séria olhada em nosso próprio coração. A obediência é uma pedra fundamental no caminho da vontade de Deus, o caminho que você estará seguindo como uma mulher segundo o coração dele. Seguramente, estar bem fundamentada nesse ponto a preparará para responder ao que Deus tem a lhe dizer depois. Assim, agora mesmo, avalie se o seu coração está totalmente nas mãos de Deus. Você se rendeu à sua vontade e colocou-se aos pés da cruz de seu Filho Jesus? Quando Deus olha para o seu coração, encontra ali claramente a vontade de lhe obedecer? Nos dias de Saul, Deus declarou que estava procurando um coração que lhe fosse obediente, que fizesse toda a sua vontade. Essas palavras descrevem o seu coração? O desejo de Deus é o seu desejo? O seu coração segue firmemente a Deus, como diz em Salmo 63:8? Você tem buscado estar perto dele, aos seus pés, literalmente agarrada a ele? Você pode identificar em sua vida algum comportamento que necessite confissão de sua parte, uma mudança de atitude no caminho da obediência? Se sim, pare agora mesmo. Reconheça sua desobediência, confesse esse pecado, escolha abandonar esse comportamento e então volte para o caminho de Deus, cheio de beleza, paz e alegria. À medida que você deseja tudo o que Deus deseja, ama tudo o que Ele ama e se humilha debaixo da sua poderosa mão, como diz em 1 Pedro 5:6, seu coração realmente se torna um coração segundo o coração de Deus. Que pensamento abençoado!